Dando continuidade aos institutos normativos que tratam sobre convênios, vamos falar nesta aula sobre o decreto número 6.170 de 2007. Dispõe esse decreto sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios na esfera federal e contratos de repasse. Este decreto também trata da necessidade de prestação de contas, normas de celebração e de outras disposições. Aqui estão incluídas as entidades privadas sem fins lucrativos, quando assim conceitua convênio no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, coloca em tela, por favor. Para os efeitos deste decreto, considera-se convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e de seguridade social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Vemos, então, que o conveniente é definido como sendo órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a administração federal pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento mediante a celebração de convênio. Em relação às entidades privadas sem fins lucrativos, temos que é vedado que o seu dirigente seja agente político de poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 2º grau. Então, de acordo com esse decreto, somente as entidades privadas é que deverão realizar o cadastro prévio no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o SICONV, que poderá ser realizado em qualquer órgão ou entidade concedente, permitindo a celebração de convênios ou contratos de repasse enquanto estiver válido o cadastramento. Quanto à documentação necessária para se formalizar um convênio, é necessária a documentação da instituição e do dirigente, a regularidade fiscal da instituição, a declaração do dirigente da instituição informando a não existência de dívida com o poder público, a sua inscrição nos bancos de dados públicos e privados de proteção ao crédito. Há também aqui presente o chamamento público, que fica a critério do órgão ou entidade, visando a seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste. Vai se constituir como cláusula necessária do convênio o dispositivo que indique a forma pela qual a execução do objeto será acompanhada, sendo a forma de acompanhamento suficiente para garantir a plena execução física do objeto. Já em relação à contrapartida do conveniente, o decreto separa de duas formas, por meio de recursos financeiros e de bens e serviços, desde que eles sejam economicamente mensuráveis. Quando for financeira, deverá estar em conformidade com o cronograma de desembolso e ser depositada na conta bancária específica do convênio ou nos cofres da União, sendo que, nessa hipótese, o convênio será executado por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF. Quando for por meio de bens e serviços, deverá constar no convênio cláusula que indique a forma de aferição da contrapartida. É importante verificar que esse decreto também estabelece que a execução de programa de trabalho que objetive a realização de obra será feita por meio de contrato de repasse, salvo quando a concedente dispuser de estrutura para acompanhar a execução do convênio. Ou seja, caso não tenha estrutura para acompanhar e queira transferir o recurso, essa descentralização deverá ser feita mediante o contrato de repasse.
Quanto ao empenho, eu quero dizer para vocês que ele vai ocorrer no ato de celebração do convênio. E no caso de convênio ou contrato de repasse com vigência plurianual, deverá ser efetuado o registro no CIAF, em conta contábil específica dos valores que estão programados para cada exercício subsequente, para garantir a execução do convênio. Quanto às transferências financeiras, estas serão feitas exclusivamente por intermédio de instituição financeira controlada pela União, que poderá atuar como mandatária desta para execução e fiscalização. Em relação aos pagamentos, quero dizer para vocês que estes só poderão ser feitos mediante identificação do beneficiário final, como também a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Somente em casos excepcionais poderão ser realizados pagamentos a pessoas físicas que não possuam conta bancária, observados os limites previstos em lei. Para que os convenientes, executores e instituições financeiras autorizadas possam movimentar os recursos, devem ser observados alguns preceitos relativos à movimentação mediante conta bancária específica para cada instrumento de transferência, ou seja, para cada convênio deverá haver uma conta. Quanto aos pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, será facultada a dispensa deste procedimento por ato da autoridade máxima do concedente ou contratante, devendo o conveniente ou contratado identificar o destinatário da despesa por meio do registro dos dados no SICONV. Tudo isso será registrado no SICONV e aberto ao público através do portal dos convênios. A comissão gestora do SICONV deve funcionar como órgão central do sistema, sendo composta por representantes dos seguintes órgãos: Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação e pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União. Quanto à padronização, os órgãos concedentes serão responsáveis pela seleção e padronização dos objetos mais frequentes nos convênios. Caso consista em aquisição de bens que possam ser padronizados, os próprios órgãos e entidades da Administração Pública Federal poderão adquiri-los e distribuí-los aos convenientes. Vamos continuar a falar sobre a regulamentação dos convênios em nossa próxima aula.